Sejam bem-vindos ao podcast Viva de Mechas. Aqui nós conversaremos sobre as estratégias de como você pode viver de mechas, ganhando bem e sendo reconhecida no mundo da beleza. Eu sou Jussi Pinheiro, cabeleireira especialista em mechas, há 14 anos atuando no mercado da beleza. E o nosso tema de hoje é a cor do cabelo da a cor do cabelo não chegou no tom que a cliente pediu. O que fazer? O que é não atingir a cor do cabelo que a cliente pediu? Quando a gente vai fazer a cor do cabelo da cliente, a gente deve levar em consideração vários fatores. Mas esse ponto eu vou deixar um pouquinho mais na frente. Eu não consegui identificar o tom do cabelo da minha cliente. Eu não consegui identificar se o cabelo da minha cliente era natural, se tinha tonalização, se tinha banho de brilho, se ainda algumas pessoas ainda usam banho de brilho, se tinha excesso de alguma matização, porque tem cliente sim que usa matizadores escuros para manter o cabelo preto mais brilhoso, castanho mais brilhoso, dá aquele reflexo no cabelo com os matizadores. E a gente sabe que matizadores em excesso é sobreposição de pigmentos. Eu coloco hoje, eu coloco daqui a 3 dias, eu coloco daqui a 6 dias, aí eu vou sobrecarregando também o cabelo de pigmentos. E também que dá muito problema também na hora de fazer essa coloração. Aí eu também não identifiquei a saúde do couro cabeludo da minha cliente, que pode se passar batidos por algumas pessoas, mas a partir de hoje, quando a gente for fazer uma coloração na nossa cliente ou mechas na nossa cliente, a gente vai avaliar o couro cabeludo da nossa cliente. Se ele está ressecado, se ele está descamando, se ele tem algumas feridinhas, se ele tem algum tipo de alopécia, né? Que alopécias são as quedas, ou você olha contra a luz. E quando você olha aqui contra a luz, você vê que tem algumas falhas no couro cabeludo. Tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de fazer a coloração ou as mechas. Eu não me atentei também à porosidade do cabelo, mas por que não me atentei à porosidade? Isso é tão simples, pode parecer simples, mas a partir do momento que eu executo uma coloração ou uma descoloração no cabelo da minha cliente e eu não me atento aos níveis de porosidade daquele cabelo, o que eu preciso entender é que níveis de porosidade ou a porosidade é uma porta aberta. E o que é porta aberta, né? Quando a gente deixa ali aquela porta aberta, tudo que eu coloco sai. Eu acabei de colorir esse cabelo, quando eu levei para o lavatório, que eu passei o shampoo, que também é uma forma errada após a coloração, dependendo do qual processo você esteja fazendo. Eu passei ali o shampoo e simplesmente essa coloração foi embora, não teve fixação. Então, isso é bem sério e faz com que a gente não atinja a cor desejada. Para mim atingir essa cor desejada, eu preciso fazer uma análise de tudo isso, por mais que seja só uma simples aplicação. E não é uma simples aplicação. É uma coloração, é a sua modelo viva que vai andar por aí falando do seu trabalho. Quando ela passar, quem pintou teu cabelo, qual a coloração que você usou, que cor é essa que você usa? Você misturou essas cores?
Então, vai muito mais além disso, colorir o cabelo. E quando eu não atinjo a cor que a minha cliente pediu, ela vai ficar insatisfeita, né? E ela não vai voltar mais ao meu espaço, ela não vai voltar mais ao meu salão. Principalmente hoje, com o grande crescimento dos cosméticos, tem sido um boom, né? Tem cada dia, eu acho que a cada hora a indústria cosmética ela tem se reinventado. Só que nada vai substituir o profissional cabeleireiro especialista em coloração e em mechas. Nada vai substituir, porque de nada vai adiantar a minha cliente ir na farmácia ou ir na loja, na perfumaria, e comprar coloração e achar que ela quer aplicar um 744, um cobre, um 743, e ela achar que o cabelo dela preto ou um castanho escuro natural vai chegar naquela cor, sendo que não precise nenhuma preparação antes. Então, é por isso que é aí aonde entram nós, profissionais especialistas em colorimetria e em mechas, para fazer a cor acontecer. E quando eu não entrego essa cor, o caminho é a insatisfação da minha cliente. Por isso que eu preciso ficar bem atento a esses detalhes, que é a saúde dos fios do cabelo, os níveis de porosidade que está aquele cabelo. Se aquele cabelo está aberto, eu preciso fechar essa porta para que os pigmentos possam se segurar ali dentro do cabelo. Eu não posso deixar esse cabelo com a porta aberta, danificado, e todo o processo, tudo que eu estou colocando e saindo. Porque acontece sim de que eu acabei de fazer a coloração ou acabei de tonalizar minhas mechas. Como a gente sabe, quando a gente faz as mechas, a gente eleva o pH do cabelo. Quando a gente eleva o pH do cabelo, eu preciso voltar esse pH ao normal, e voltando esse pH ao normal, aí sim eu posso fazer a minha tonalização, que isso é um passo a passo que eu ainda quero vir falar com vocês sobre isso, que é quando eu fiz aqui a descoloração, eu elevei o pH do cabelo da minha cliente. Quando eu faço a estabilização do pH do cabelo, ali a química para de agir. Por isso que quando as clientes lavam em casa os cabelos, muitas delas sentem o cheiro de descolorante no cabelo. É porque não foi feita uma estabilização. Você deixou o cabelo da sua cliente aqui nesse nível de pH aberto. E quando eu deixo o cabelo da minha cliente nessa altura, e eu não cuido, quando eu venho aqui que eu tonalizo, o meu tonalizante não vai ser o suficiente, não vai se fixar nesse cabelo, sendo que ele acabou de passar por uma descoloração. É por isso que quando a gente não atinge a cor desejada do cabelo da cliente, são alguns erros que a gente precisa estar anotando, pontuando, aonde a gente está errando. Ter ali aquele caderninho, eu tenho vários cadernos e eu vou sempre anotando. Fulano, hoje eu vou pegar a Beatriz. Beatriz, eu usei uma coloração, uma cor mais simples. Eu usei 10 gramas de 4.0, usei 20 gramas de 6.0 com oxidante de 20 volumes, e ali anotei o tempo de ação, foi 40 minutos, foi 25 minutos, a finalização. Porque se em algum momento der alguma coisa errada, eu volto lá e eu sei o que eu fiz. Ah, não, mas eu guardo tudo na minha mente. A gente não pode confiar na nossa mente, de anotar os procedimentos que a gente faz nas clientes, protocolos, cores. A gente precisa ter, se você não tem um sistema de computação, mas você precisa ter um sistema de cadernetinha mesmo anotado ali, para que você possa fazer um trabalho com excelência.
O que é atingir a cor que a cliente pediu? Aí é o máximo, né? Você atingir o que a cliente pediu. Pensando, a minha cliente chegou para fazer umas mechas e ela me pediu um perolado. E aí, no final, ela saiu com aquele perolado. Quando ela vira para o espelho e ela olha ali o valor, eu falo de preço e valor, o valor é quando ela olha e diz, era exatamente isso que eu queria. Esse foi o valor que você gerou para a sua cliente. E ali a sua satisfação pessoal também. Colorir um cabelo pode parecer muito simples, mas se eu acho, eu pego uma caixinha de coloração, eu pego um oxidante, sem noção do que eu estou fazendo. Ah, mas é porque fulano misturou, fez essa mistura, eu gostei no cabelo de outra pessoa essa mistura. Mas a gente precisa entender o quanto eu sou única, você é único, cada pessoa é única. No seu cabelo pode conter mais pigmentos escuros, azul e vermelho. No meu, que não é, mas assim, um exemplo, mas no meu pode conter mais pigmentos amarelos, que é o natural, é o pigmento criado por Deus. A gente tem os três pigmentos, algumas pessoas em mais, em menos, e assim vai se dando a diferença, por isso que somos únicos. Todos nós temos azul no nosso cabelo, vermelho e amarelo, que são as cores primárias. Então, daí se origina várias e várias cores, os cabelos loiros, os ruivos, os escuros. Então, isso aí quem criou foi Deus e a gente não pode mexer. E a gente precisa ver que não é só eu misturar, fazer aquela mistura da coloração e achar que porque funcionou em fulano, em Beatriz, vai funcionar na outra pessoa. E muitas vezes não funciona, porque é pigmentos diferentes. Talvez em Beatriz eu precise fazer uma decapagem, talvez na outra pessoa eu precise fazer uma descoloração prévia para poder aquela cor pegar. Ah, mas eu não gosto de descolorir cabelo, para fixação da cor. Mas alguns cabelos é sim necessário fazer a decapagem ou a descoloração para que a cor que a cliente quer seja entregue no final. O que você faz para evitar com que a cor do cabelo fique diferente do esperado pela cliente durante a aplicação das mechas? No meu método Viva de Mechas tem um alinhamento, expectativa e realidade, que aonde é um passo a passo que eu explico tudo com calma em relação a teste de mecha, mas eu vou aplicar uma coloração no cabelo. Muitos profissionais não fazem isso e a partir de hoje vocês vão anotar essa dica e vão fazer. Eu não faço um teste de mecha numa coloração. Eu simplesmente jogo. Mas se não for a cor que a cliente pediu, eu não posso simplesmente pegar aquela cor e jogar. Eu pego uma mecha do jeito que eu faço o teste de descoloração. Eu preciso fazer um teste daquela cor, se é a cor que a cliente pediu, se vai ser aquele resultado mesmo, como ficou, se houve manchas, se eu vou precisar descolorir, se eu vou precisar fazer decapagem, se é mechas, se vai chegar na altura que a cliente quer. E no método Viva de Mechas, na chave Alex, tem um passo a passo, dentro da chave, tem um passo a passo explicando como você fazer um alinhamento de expectativa e realidade com a cliente. Não é a cliente chegar e eu simplesmente jogar a coloração sem antes fazer um alinhamento do que ela quer. Se realmente aquela cor vai ser melhor para o tom de pele dela, se ela realmente vai sair com aquela cor e dias depois ela não vai querer escurecer. De repente chega uma cliente
que nunca foi loira e diz, eu quero um power blonde. Será que essa cliente vai conseguir conviver com esse cabelo, com esse power blonde? Será que essa cliente não vai querer escurecer dias depois? Por isso, a importância de fazer um alinhamento de expectativa e realidade. É aqueles 15 minutinhos antes de você colocar a cor no cabelo da cliente ou as mechas, que você para e senta e conversa com ela, olho no olho, vai mostrando, pega uma foto, mostra, pega outra foto, mostra. Olha aí no seu telefone alguma coisa que você acha que fique legal para o seu cabelo. Ou você não acha melhor a gente começar assim o seu cabelo e daí, se você gostar, se você conseguir se adaptar a essa nova cor, a gente ir aumentando gradativamente, porque a mudança pode ser grande e a cliente, quando olhar no espelho, não ser aquilo que ela desejava. Por isso que no método Viva de Mechas eu explico passo a passo do alinhamento, expectativa e realidade, para que isso não aconteça, para que quando você termine o seu serviço, a sua cliente fique encantada com o seu trabalho e não decepcionada. Como você faz para aprender a corrigir esse problema das clientes que chegam no tom errado? Como você faz para aprender a corrigir esse problema das clientes que chegam no tom errado? Todo cabelo é uma construção. Eu não posso construir um cabelo de uma forma geral, olhar para o cabelo e dizer, vamos fazer isso. Se eu for corrigir o cabelo, pelo menos essa foi a forma que eu achei bem mais fácil para mim. A forma que é mais fácil, e é isso que eu quero passar para vocês, para que a gente possa caminhar juntos e que os erros os erros que eu cometi, vocês não cometam, que a gente siga adiante, caminhando, e a caminhada seja mais leve. Que muitas vezes eu cometi, sim, inúmeros erros, e eu fiz o quê? Como anotar. E anotando os erros, os acertos, as cores usadas, as cores não usadas, separar a forma de estudar, como estudar. Quem acompanha no meu Instagram vê que em alguns momentos eu posto tanto de livro que tem ali de caderno, que eu estou sempre ali buscando, aperfeiçoando, sempre para entregar o melhor para minha cliente. E a forma que eu aprendi foi essa, assim, sempre separando as partes. Se eu vou construir uma casa, eu não posso começar jamais do teto. Ou eu não posso simplesmente começar a parede sem antes fazer o alicerce. Eu preciso antes fazer o alicerce da casa, eu preciso construir as paredes para depois vir o teto. E da mesma forma é construir o cabelo. Quando eu olho para um cabelo, eu não posso olhar para o cabelo e dizer, vai ser isso, vai ser assim que eu vou construir, porque não vai funcionar. Principalmente se for uma correção de cor. Em algum momento, alguma parte pode estar mais manchada do que outra, por dentro pode estar mais escuro, em cima pode estar mais quente, e pode estar uma cor quente nele todo, mas eu já vi muitos cabelos mais quentes em cima, e embaixo quente, mais um quente mais escuro, e outros tipos de mancha. E para corrigir esse cabelo, eu preciso olhar ele e ver o que eu vou fazer. Por mais que a cliente chegue e diga, mas eu queria isso, mas eu preciso direcionar
para o que vai ser melhor naquele momento para aquele cabelo. Aí eu fui aprendendo, fazendo a análise do cabelo. Até esses dias uma pessoa me perguntou qual o caminho seguir. Então, é esse o caminho a seguir, é estudar por partes, é aprender por partes, com calma, no passo a passo. Nunca atropelar, nunca querer colocar o teto se você não tem o alicerce. Não, eu não posso caminhar assim, eu preciso aprender as cores primárias, eu preciso aprender as técnicas das mechas, eu preciso aprender a teoria, para poder ir para a prática. E essa forma, para mim, foi a mais fácil. Eu caminhei lentamente, mas caminhei. E eu pude colocar o teto da minha casa. Mas se eu tivesse ido apressadamente, querendo corrigir, querendo aprender a fazer uma correção de uma forma geral, o meu teto já tinha desabado na minha cabeça. Então, é parte a parte, passo a passo, com calma, sempre a primeira etapa, nunca pular a primeira etapa. Nunca, e outro detalhe é nunca pensar, eu sei tudo. Conhecimento nunca é demais. E uma coisa que ninguém vai tirar de vocês, da gente, né, de mim, é conhecimento. O que eu aprendi ontem, eu levo hoje, quero compartilhar. E da mesma forma é cada um de vocês. Qual é a principal dificuldade que as pessoas falam para você quando escuta como você faz para corrigir o tom do cabelo? Muita gente tem medo de corrigir. Chegou uma correção para mim. Coloca a mão na cabeça e diz: e agora? Eu vou escurecer. Olha, escurece tudo, porque vai ser melhor, vai ser mais fácil, você vai ficar mais tranquila. Calma, não é isso. Se a cliente chega para corrigir o cabelo e você não sabe uniformizar aquela cor da forma que é para ser, um exemplo, a cliente fez um loiro, que eu acabei de falar, no Power Blonde. A cliente fez o Power Blonde e chegou depois desesperada, eu não consigo me acostumar com essa cor e agora eu preciso voltar para a minha cor natural, eu quero voltar. Joga um loiro escuro que tudo resolve. Epa. Se eu jogo um loiro escuro nesse cabelo 6.0 e eu não coloco o que o cabelo perdeu, o fundo de clareamento, né, o que ele perdeu durante a descoloração, se o cabelo é um 5, um castanho claro, né? Se o cabelo é um castanho claro e esse cabelo tá um 10, como que eu vou jogar um 6 e eu vou corrigir esse cabelo? Já comecei errado em alguma parte. Se eu coloco um 6.1 nesse cabelo, esse cabelo corre o risco de ficar verde. Aí eu vou voltar para a estrela de Oswald e vou entender o porquê. Quando o cabelo está numa altura de um 10, no fundo de clareamento 10, que é o loiro claríssimo, ou outras empresas chamam de loiro ultra claro, né? Varia muito de empresa, loiro claríssimo ou loiro ultra claro. Quando o cabelo está nessa altura de cor, que eu coloco simplesmente o 6.1, que é o loiro escuro acinzentado, ou só o loiro escuro, está faltando pigmentos ali. A estrela de Oswald me diz que para mim corrigir esse cabelo, eu preciso levar ele para o meio da estrela, que é o marrom. Aí eu preciso fazer uma mistura das 3 cores primárias, azul, vermelho e amarelo, para poder corrigir esse cabelo. Não é difícil, é só ir por partes. E se eu for fazer sempre escurecendo, em algum momento, ou eu só uso
6.1 ou 6.0 para todo o cabelo. Aí eu gosto de usar os 511. Eu posso, em algum momento, chumbar esse cabelo e ali, em vez de ela ficar com um loiro power blonde, ela vai ficar com o cabelo completamente chumbado. E ali, em vez de eu corrigir um cabelo que poderia até estar legal, tá até bom, mas em vez de eu corrigir, aí eu piorei e, como a gente fala, eu deixei ela com a cor de rato, né? O famoso chumbado na cabeça. E uniformizar cabelo, seja ele com mechas, seja ele mechas invertidas. Qual a técnica que eu for usar? É só seguir o passo a passo, dividir o cabelo, pensar e estudar, analisar com calma. Se aquela cliente é uma cliente de correção, eu tiro aquele dia para ela, para me poder analisar por onde eu vou começar. Não por onde eu vou começar, mas que a gente sempre começa pela nuca, mas por onde eu vou começar a minha correção. Será que eu vou precisar só esfumar essa raiz? Será que eu vou precisar fazer mechas inversas? Então, será que eu vou precisar devolver pigmentos só em algumas partes? Ou será que eu vou precisar fazer uma nova cor? É um passo a passo que precisa ser seguido e com calma para que a gente não gere um erro maior para essa cliente. Qual é o jeito errado que a pessoa pode fazer para corrigir o cabelo da cliente que está no tom errado? Qual é o jeito errado que a pessoa pode fazer para corrigir o cabelo da cliente que está no tom errado? O jeito errado que eu falo é quando eu coloco, se eu vou arrumar esse cabelo, eu não penso no que eu estou fazendo. Eu não uso regras de colorimetria. Se eu não uso as regras da colorimetria, ou se eu só acho que ser colorista é só misturar o produto tonalizante X ou água oxigenada, oxidante, como vocês chamem, se eu acho que é só fazer essa mistura, eu já comecei de uma maneira errada. Se eu não penso no cabelo como um todo, se eu não divido esse cabelo para pensar o que eu vou fazer naquele cabelo, em vez de eu fazer um benefício, eu vou trazer um malefício muito maior. Uma coisa, um grande exemplo é as mulheres que usam os cobres, os ruivos, como vocês gostam de chamar, os cabelos acobreados. Quando eu faço um cabelo acobreado e não há necessidade de decapagem, porque a decapagem eu só preciso fazer se o cabelo já tiver um excesso de uma outra coloração, ou se esse cabelo não precisa de descoloração, se eu consigo atingir o ruivo pedido pela minha cliente, o cobre pedido pela minha cliente, só na coloração, o que eu vou pensar? Eu vou pensar qual oxidante eu vou usar para que eu atinja aquela cor. Eu preciso somar, fazer a matemática das cores, porque até aqui a matemática a gente precisa entender um pouco sobre ela. E aí, quando eu faço essa matemática, quando eu faço essa somatória de entender o oxidante de 10, a potência dele, quando eu entendo a potência do oxidante de 20, do oxidante de 30, do oxidante de 40. Porque nas colorações eu posso e devo sim usar os oxidantes de 40. É uma coisa minha, eu só não recomendo usar oxidantes em cabelo, oxidantes de 40, né, para fazer descoloração.
mas é uma coisa mais, é uma coisa minha, assim, porque eu acho que o cabelo precisa ser saudável, não precisa dessa agressão tão forte. Eu não preciso colocar um oxidante de 40 se eu posso ir clareando ele com calma. Se eu posso pegar até um revelador de 6 volumes e ir clareando esse cabelo com calma. E existe esse cabelo que dá para fazer com um oxidante de 6 volumes e entregar um loiro perolado? Existe sim. Ainda tem muitos cabelos que a gente consegue fazer mechas com tom pérola, numa altura de um 10, de um fundo de clareamento 10, com oxidantes de 6 reveladores, né, de 6 volumes. A gente consegue super tranquilo fazer isso. E não há necessidade de eu usar o 40, mas se eu vou fazer um ruivo e aquele cabelo é um pouco mais escuro, e ali eu fiz um teste de mecha, e eu vi que com oxidante de 40 eu consigo, eu não vou precisar fazer a descoloração, ou se ele já tem uma coloração prévia, eu não vou precisar fazer uma decapagem, então eu vou usar aquele oxidante de 40 volumes. Mas se eu vou fazer uma descoloração, a cliente quer umas mechas, e aquele cabelo já tem uma coloração cobre, será que ali só a minha técnica de mechas vai ser o suficiente ou eu vou precisar fazer uma devolução de pigmentos? As mechas, a devolução de pigmentos. As mechas, a devolução de pigmentos. Construindo um cabelo completamente diferente para minha cliente. Porque muitas vezes, quando o cabelo da cliente está com raiz de uma cor, comprimentos e pontas de outro, será que só as minhas mechas vai ser o suficiente para corrigir esse cabelo? Na hora que eu tonalizar, não vai ficar tons diferentes? Será que não vai ficar tão diferente? A raiz mais clara por ela estar natural? Ou o comprimentos e pontas mais escuros? E eu vou fazer uma pergunta. Quando eu vou fazer um teste de mecha no cabelo da minha cliente, seja para corrigir, ou seja para fazer umas mechas ou uma coloração. Quando eu faço um teste de mecha, eu aplico da ponta, da raiz às pontas. A raiz me disse uma coisa e as pontas, o comprimento e pontas me disse outra. Qual cor eu vou seguir? A cor que eu vou seguir é a cor que eu me revelou no comprimentos e pontas. Sempre é essa cor que eu vou seguir. Nunca pensar na cor próxima à raiz. Porque próxima à raiz é muito mais fácil de se trabalhar. Sempre. Qual é o jeito certo para atingir a cor que a cliente pediu? O jeito certo é fazer o alinhamento. Sem ele, eu não vou conseguir nada. Eu faço o alinhamento do que a cliente me pediu. Eu vou conversar com ela para ver se é realmente aquela cor que ela deseja, por mais que ela traga aquelas fotos. Será que é realmente aquela cor que ela deseja? Será que é aquela cor que ela se vê? Ali eu vou fazer os testes de níveis de porosidade daquele cabelo, vou entender a química que tem naquele cabelo. Se ela antes fazia botox progressivo, selagem, eu vou entender tudo que está dentro daquele cabelo. Muitas vezes as clientes nos omitem o que tem no cabelo. E quando a gente vai conversando, puxa o assunto, e aí ela revela um detalhe.
Esses dias eu estava conversando com uma cliente e o cabelo dela estava caindo bastante, bastante. E ela, ai, mas olha, eu não faço química há um tempão no meu cabelo, eu estou sem colorir, olha como a minha raiz está branca, está feia a minha raiz, eu não estou aguentando, meu cabelo está várias cores, a raiz branca estava avermelhado, escuro, eu não estou usando nada, por que que está caindo tanto? Eu analisei o couro cabeludo dela, vi que aparentemente estava saudável, o fio estava saudável, não tinha porosidade nenhuma, pelo contrário, as pontas dela estavam bem fechadinhas, as cutículas das pontas, não tinha ponta dupla, e o cabelo caindo em excesso. E aí ela, entre a nossa conversa, ela falou que todos os dias para trabalhar, ela estava colocando uma quantidade generosa de creme e de reparador de pontas à base de silicone, fazia aquela misturinha e passava no cabelo para prender, porque, como ela disse, o cabelo estava com a raiz cheia, várias cores, e ela estava se sentindo horrorosa, são palavras dela. E ali eu pude entender o quanto a cliente, não que ela me omitiu, mas que ela mesma não estava percebendo os danos que ela estava causando no cabelo. Você imagina, todo dia, todo dia, todo dia, eu encharcar a minha raiz, eu molho no cabelo, passo creme, passo reparador todo dia, vai chegar ao ponto de que, quando eu passo a mão muito próximo à raiz, eu deposito todos os produtos mais no meu couro cabeludo. Então, a consequência vai ser uma queda. E aí eu pude entender que o que estava ocasionando essa queda dela, porque ela estava com todos os exames em dias, que também são perguntas que eu faço, se como estão os exames, se tem ido ao médico, se tem anemia, como está a questão hormonal. A gente precisa, em algum momento, ser médico das nossas clientes, porque se não está com os exames em dias, se está com a queda exagerada, essa cliente, antes de fazer algum procedimento químico, ela precisa procurar um médico. E aí eu entendi que o que estava ocasionando a queda dela era justamente esse excesso todo dia. Você imagina todo dia o cabelo molhado, preso com creme e reparador, todos os dias. Não era uma vez na semana, era todos os dias. Então, se eu não lavei hoje o meu cabelo e amanhã, para mim trabalhar, eu preciso colocar creme, o creme de hoje, o creme de amanhã, o creme de depois de amanhã, vai juntando, juntando e vai fazendo um excesso. E por incrível que pareça, ela não tinha caspa, seborreia, pelo contrário, ela tinha um couro cabeludo bem saudável, bem saudável. Por isso que eu fico intrigada com alguns cabelos, porque a gente precisa tem que fazer a análise completa. E para mim atingir a cor que a cliente me pede, eu preciso fazer toda essa análise. Se eu não analiso tudo isso, por mais simples que pareça, em algum momento pode dar errado alguma coisa. Se ela já estava com queda e a queda não fosse devido ao excesso de creme, se a queda fosse porque ela tem algum tipo de alergia, ela estava desencadeando alguma alergia à coloração que estivesse sendo aplicada, ou que ela já usasse antes, se fosse alguma questão hormonal. Então, por isso a importância de estar sempre, de fazer as perguntas, por mais que você ache, não acho tão necessário fazer essas perguntas, mas quando a gente vai em algum médico, o médico faz uma lista de perguntas. Uma ficha de anamnese, né? Outro dia a gente foi para dentista, né, Joyce? E a gente preencheu uma lista de perguntas. Você é fumante?
cirurgia, e tudo isso nós profissionais precisamos saber da nossa cliente, porque eu não posso pensar em fazer o cabelo de uma forma aleatória, jamais. Se eu faço o cabelo de forma aleatória, de qualquer jeito, como que eu vou entregar o melhor resultado para ela? Se ela também não me ajuda dizendo o que está acontecendo com ela, quais os problemas que ela tem de saúde, como eu vou entregar o melhor resultado para ela? Ou vocês acham que tudo isso é balela, que não é importante seguir um passo a passo para entregar os melhores resultados, para que eu possa entregar porque a minha cliente pediu, tanto na coloração como nas mechas, como eu posso entregar o melhor resultado de um corte? Se a cliente não sabe qual modelo ela quer e eu corto do meu jeito, o corte que me agrada. Ah, eu gosto de corte curto. Ah, eu pego o cabelo que está na cintura, eu faço um corte curto. Então, são detalhes que vai fazer toda a diferença para que eu possa entregar sempre o melhor para a minha cliente, seja qualquer serviço que eu me torne especialista, né, na minha área de atuação, no meu espaço de beleza. Assim, o Benjamin, que acordou, está aqui no colo de Joyce. Você tem um exemplo de como fazer de forma correta para atingir o tom que a cliente pediu? Você tem um exemplo de como a forma correta é seguir um passo a passo. No nosso método Viva de Mestres tem a chave Alex, que é a chave 1, que é o início de tudo, e é esse caminho que a gente segue, o início de tudo. Sem esse início, eu não vou conseguir chegar lá. Se eu vou tirar minha habilitação, eu não posso primeiro aprender a dirigir. Eu preciso primeiro tirar minha habilitação para poder dirigir. E o método Viva de Mestres, ele é bem isso. Ele é um método que eu escrevi, que eu venho estudando ao longo desses anos e desenvolvendo para mim trabalhar. E eu vi o quanto ele é simples de se fazer, o quanto ele é simples. Quando a gente vai fazendo uma coisa que a gente ama, é como se o dia passasse e a gente não visse. Então, no método, a chave Alex é bem isso. É aquele alinhamento de expectativa e realidade, quais os caminhos a seguir, as perguntas a fazer, como conversar com a minha cliente, para que eu possa entregar sempre o melhor serviço para ela. Deixa eu só falar, Joyce, um pouquinho, quais os efeitos colaterais que podem acontecer se eu não seguir um passo a passo. Se a minha cliente chegar e eu não me atentar aos pequenos detalhes que faz toda a diferença. Se chegou uma cliente com o cabelo branco para me fazer essa cobertura, e aí eu faço a minha mistura, eu faço a mistura e eu aplico a coloração, uma base. Uma base, gente, o que é base? Base é. Pega ali, José, rapidinho, uma caixa, um 5 ali, para mim, cinco. Um 5. Teve o que tem a numeração? 6, 3. Ai, 9, 3. 4, 3. Gente, aqui. Tá ok aí? Gente, aqui é a cor base. Aqui é uma cor base. Aqui? Ok.
Aqui é uma cor base. Se eu pego uma cor base, que é só o 6, eu vou ensinar depois em uma aula nomenclatura para vocês. Se eu pego um 6 e eu aplico no cabelo branco, aqui já é um 4.3, aqui já é uma base, um 4.3 que é dourado nessa marca. O 3 é dourado em quase todas as marcas. Essa é a diferença. A diferença da base para as outras colorações é o que tem no final. É o ponto, o número depois do ponto. Isso são as nomenclaturas das colorações. Se eu pego um 6, por exemplo, para usar no cabelo da minha cliente, só que a minha cliente tem um percentual de branco muito grande. E aí, quando eu faço a aplicação desse percentual de branco, eu não consigo fazer a cobertura desses brancos. Eu consigo, no máximo, fazer com que esses brancos fiquem amarelados, mais brilhantes, mas eu não consigo fazer aquela cobertura. Aí a importância que eu preciso entender da colorimetria nesse exato momento. Quando eu vou fazer essa cobertura de brancos, eu preciso colocar para qual finalidade eu vou fazer. Se eu vou fazer só uma devolução de pigmentos, eu preciso colocar um mix dourado. Mas se eu vou fazer uma cobertura de branco, aí eu já preciso fazer uma coloração com uma mistura de mix, para que eu possa fazer realmente uma cobertura de brancos. Aí muita gente diz, mas os brancos são os fios mais fáceis que tem, muitos deles não conseguem colorir. E é justamente por isso. Porque eles são cabelos que não têm fundo de clareamento, ou seja, o cabelo já perdeu completamente a melanina dos fios, e quando o cabelo perde a melanina, muitos desses cabelos são mais grossos, e eu não consigo fazer a dilatação para essa cor fixar. Então, se eu não sigo esse passo a passo de uma boa cobertura de brancos, o máximo que a minha cliente vai sair é como se tivesse feito umas luzes, né? Não vai pegar nesse branco. Eu preciso também, um ponto é fazer uma correção do desbotamento. E o que é isso? Correção do desbotamento. Quando eu faço as mechas hoje, aí a minha cliente foi para casa. Aí ela começou a lavar o cabelo, foi passando os dias, deu 28 lavagens. Deu 28 lavagens e aquele cabelo começou a desbotar, né? Até aquele desbotamento. Isso acontece porque o cabelo oxida e a cor vai saindo aos poucos. Essa cor vai saindo. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso que a minha cliente volte no salão e eu faça a renovação daquela cor do cabelo dela. Mas se eu não vou fazer as mechas hoje, mas se eu faço só a renovação da cor, já volta o brilho, já volta a cor do cabelo, fica perfeito, fica assim lindo a cor, mesmo que eu não faça as mechas hoje. Mas assim, fica muito bonito a cor. Quando eu não consigo descolorir o cabelo, a minha cliente quer fazer mecha, e eu comecei a fazer a descoloração, lembrando sempre que o teste de mecha ele vai me dizer o quanto eu consigo descolorir, sim, mas alguns cabelos é uma caixinha de surpresa. Eu estou aplicando a minha técnica, o meu teste de mecha ficou ótimo, deu maravilhoso no meu teste. Quando eu começo a descolorir o cabelo dela, eu vou fazendo a técnica que a gente decidiu fazer. E aí, quando eu vou descolorindo, em algumas partes a raiz abre uma cor, o meio abre outra, as pontas abrem outras, e é aquele desespero. Quando acontece isso, o cabelo tem excesso de progressiva, ou aquele cabelo não vai conseguir aquele clareamento tão grande como hoje eu queria. E isso pode mesmo acontecer, José? Pode sim acontecer.
Eu hoje posso não conseguir deixar aquele cabelo tão claro. Mas o que é melhor? Eu deixar aquele cabelo bem claro, extremamente poroso, extremamente desestruturado, ou eu deixar aquele cabelo hoje num tom mais escuro, mais saudável, com mais brilho, com mais cor, com mais movimento? São coisas que vocês têm que ir anotando e pensando, porque isso é o nosso dia a dia. O dia a dia do salão não é chegar cabelos naturais para a gente fazer aquele. Só chega cabelo natural. Seria um sonho. Já todo cabelo que chega é natural. Quando chega o cabelo natural, parece até uma festa. Às vezes vou deixar ela bem platinada, aqui, no máximo morena e iluminada. Vai ser. Tá? Quando eu faço uma coloração que o cabelo ficou muito claro, o que é que aconteceu? Não era essa cor que a cliente queria. Aí, o que pode ter acontecido? Eu posso ter colocado. Você lembra que eu falei dos oxidantes, do poder que eles têm? Eu posso ter colocado um oxidante maior, de maior volumagem, que não era necessário naquela coloração, aquele oxidante tão forte. Eu, com um oxidante de 20 volumes, eu conseguiria fazer tranquilamente aquele cabelo. E, poxa, eu coloquei um de 40. Aí eu preciso ir lá e corrigir essa cor novamente. Aí, quando a gente não faz, não segue o passo a passo, aí a gente vai o quê? Gastar produto. E na hora que a gente gasta esse produto a mais, a gente não pode cobrar da cliente. Vai sair da onde? Do nosso bolso, do nosso estoque. E no final do mês vai fazer uma grande diferença. Ah, mas se for um cabelo no mês, tranquilo. Mas se a partir do momento eu não presto atenção nos cabelos que eu estou fazendo, ficou claro demais, ficou escuro demais, e aí, quando eu for olhar no final do mês, eu gastei muito mais produto do que devia. O meu estoque, que estava limitado para 2, 3 meses, eu gastei em um mês. Então, se a gente para e começa a analisar esses pequenos detalhes, a gente vai ver que também até no nosso bolso vai ser melhor. Se eu consigo fazer uma cobertura, um retoque de raiz com 25 gramas, e hoje eu consigo fazer um retoque com 25 gramas. Eu vou o quê? Render mais para mim no final do mês. Se a minha coloração que eu uso ela é 60 gramas, né? É 60 gramas. Se a coloração que eu uso é 60 gramas, vem, eu consigo fazer quase 3 cabelos com uma coloração. Não, consigo fazer 2,5 cabelos. 2,5 cabelos com uma coloração. Então, a rentabilidade é muito maior. E se são passos a passo que você, se eu fosse você, estaria anotando aí, sem dúvida, para não me perder. E se o couro cabeludo. E prosseguindo aqui nos nossos efeitos colaterais. Se o couro cabeludo da minha cliente está irritado, então não vou lavar esse cabelo e eu vou aplicar a coloração dessa forma. Mas aí a cliente vai para casa e liga, Ju, se eu tô com o meu couro cabeludo totalmente irritado, vermelho, tá saindo, como as clientes dizem, tipo umas salmouras, eu não sei, é tipo uma aguinha em alguns pontos quando faz ferida. E ali a gente ocasiona uma irritação muito maior naquele couro cabeludo. Se o cabelo da cliente está com o couro cabeludo irritado, não faz a coloração. Se você faz a coloração no cabelo muito sujo, a coloração tende a ficar manchada, porque eu não sei o que a minha cliente colocou no cabelo. Se a minha cliente for aquela cliente que eu falei para vocês que todos os dias coloca creme e reparador à base de silicone no cabelo.
Como vai ficar a minha coloração? Vai pegar? Não vai. Então, eu preciso lavar esse cabelo antes, para que a minha coloração pegue. Não é que ela pegue melhor, mas que ela fique uniforme. Quando eu faço isso, o cabelo da minha cliente vai ficar uniforme. E é o meu desejo, e é o desejo maior da cliente, é sair com o cabelo uniforme. Nenhuma cliente quer pagar para sair com o cabelo várias cores e depois, no final, você olhar para a cliente e dizer: você usou reparador de pontas no cabelo ou algum creme? Eu acho que foi isso. Chega de dar desculpas para os nossos clientes. A gente precisa fazer e entregar o melhor para elas. Quando um resultado, um efeito colateral da minha cliente sai, quando o cabelo da minha cliente sai muito escuro, e ela olha, a primeira coisa que ela diz, quando ela olha no espelho, ela: você me deixou muito preta. Olha, não estou me reconhecendo, meu cabelo está muito preto, não era isso que eu queria. Só que você estava lá com medo de não cobrir os brancos da sua cliente e você usou um oxidante de 20 volumes porque você achou que o de 30 volumes não ia cobrir os brancos. E usou um tom mais escuro, uma cor mais escura para cobrir os brancos. E não há necessidade disso. Você tem que saber a cor exata para a cliente e o oxidante exato para usar na sua cliente, para que a cor fique a cor desejada por ela, tanto nas mechas como na coloração. E esses são alguns dos efeitos colaterais que pode sim acontecer não pode não, acontece todos os dias dentro do salão. A gente não precisa ter medo de corrigir cabelos, a gente precisa corrigir os cabelos da maneira certa. Corrigir por partes, construindo, olhando o que vai ser feito e pensar qual o melhor resultado e qual vai ser o resultado final se eu proceder dessa forma. Se eu proceder fazendo mecha, se eu proceder fazendo coloração, se essa parte aqui está mais escura, eu preciso usar assim. Essa parte aqui está mais clara, eu preciso fazer assim. Dessa outra forma que vai ser melhor para esse cabelo, eu vou conseguir entregar o resultado melhor. Não é a gente colocar a coloração e seja o que Deus quiser, porque a gente precisa fazer a nossa parte. E no final não sair culpando a coloração, não sair culpando o oxidante, não sair culpando o produto que a cliente nem usou ou usou no cabelo, porque em algum momento ela vai dizer que não usou. O que a gente precisa é gerar conhecimento. E o conhecimento todo conhecimento ninguém tira de você. Por isso, a partir de hoje, peguem papel e caneta e vão anotando tudo, por menor que seja, por mais simples que seja. Se vai só fazer uma progressiva no cabelo, um botox, alguma selagem ou alguma cor, anota a partir de hoje, anota tudo, anota cliente Beatriz, fiz isso, o tempo de ação, compra um caderno mesmo para cada cliente. Se não dá para investir nas fichinhas, mas compra um caderno e anota. Não confia na memória, porque o nosso dia a dia é tanta coisa que acontece que quando chega no final do dia você não consegue nem fazer a retrospectiva do horário que você acordou do dia, né? Da hora que você está deitado até o começo do dia, que é o certo a gente fazer essa retrospectiva para ver onde a gente errou, onde a gente acertou, principalmente nas nossas clientes. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, de analisar, fazer essa retrospectiva todos os dias, para que se hoje eu errei em algum ponto, eu possa melhorar amanhã. E até esses pontos tá anotado para que eu não possa cometer novamente aqueles erros. E se eu acertei, eu preciso acertar cada vez mais. Terminamos por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.